Hey there, Brainiac Welcome! A gente vai dar continuidade ao nosso módulo de neurologia e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre neurotransmissores, tudo bem? Então já vou compartilhar minha tela aqui com vocês para a gente dar início aos nossos estudos. Pessoal, neurotransmissores, eles são as moléculas químicas que medeiam a sinapse. Então são as moléculas químicas que os neurônios eles utilizam para se comunicarem uns com os outros. Eu gosto de pensar que é como se fossem cartinhas que os neurônios eles têm que ficar mandando uns para os outros para eles poderem se comunicar. E esses neurotransmissores, pessoal, a gente viu em aulas anteriores como que eles são liberados, quando a gente falou de sinapse. Mas vale dar uma lembradinha também para a gente lembrar como é que eles funcionam. Os neurotransmissores, pessoal, eles são divididos em duas classes. Eles são excitatórios ou inibitórios. Os excitatórios, eles funcionam da seguinte forma. Eles se ligam nos receptores deles nos neurônios e eles vão causar uma despolarização do neurônio. Ou seja, eles vão pegar o sódio que fica do lado de fora e colocar do lado de dentro, fazendo o neurônio ele ficar cada vez mais positivo. A questão é que a gente não tem canais de sódio no final do neurônio, a gente tem canais de cálcio. Então o cálcio depois ele entra lá dentro do neurônio e ele estimula essas estruturas aqui, que são as vesículas sinápticas, que dentro delas a gente contém os neurotransmissores. Então, o cálcio, quando ele entra dentro do neurônio, ele estimula as vesículas sinápticas com os neurotransmissores a chegarem mais próximo do terminal sináptico, aqui no finalzinho do axônio do neurônio mesmo. Depois disso, eles vão liberar esses neurotransmissores na fenda sináptica para eles se ligarem nos receptores do neurônio pós-sináptico, tudo bem? Então, essa é a maneira como os neurônios eles são liberados. E, pessoal, como esse neurônio vem antes da sinapse, a gente pode chamar ele de neurônio pré-sináptico. E esse neurônio, como ele vem antes, ele depois da sinapse, a gente pode chamar ele de neurônio pós-sináptico, tudo bem? E os neurotransmissores inibitórios, pessoal, eles fazem exatamente o processo contrário. Eles fazem um processo que a gente chama de hiperpolarização, que é fazer o neurônio ele ficar ainda mais negativo, consequentemente ele vai ficar inibido, ele vai ficar desligado. Então, quando eles se ligam nos receptores deles, eles vão estimular não a entrada de sódio, mas a entrada de cloro. E o cloro, como é uma molécula negativa, ele vai entrar para dentro do neurônio e fazer o neurônio ele ficar ainda mais negativo, fazendo ele ficar inibido, fazendo ele se desligar, tudo bem? Então, essa é a grande classificação que a gente tem dos neurotransmissores: excitatórios, que estimulam os neurônios, e inibitórios, que desligam, que inibem os neurônios, tá bom? Agora que a gente já sabe como é que eles funcionam, pessoal, a gente pode falar de algumas condições que exigem para os neurônios, para os neurotransmissores, para eles serem considerados neurotransmissores. Mas como a gente já sabe essa questão de como que eles são liberados, fica muito mais tranquilo da gente entender isso agora. Então, para uma molécula química ser considerada um neurotransmissor, ela tem que ser capaz de ser sintetizado no neurônio pré-sináptico, o que faz muito sentido. Como o neurônio pré-sináptico vai liberar os neurotransmissores, ele tem que ter essa capacidade de sintetizar os neurotransmissores. O neurônio pós-sináptico ele tem que ter receptores para esses neurotransmissores, o que faz muito sentido também, porque se ele não tivesse esses receptores, ele não ia ser capaz de receber esses neurotransmissores. E uma terceira classificação que exige para eles serem considerados neurotransmissores é que eles têm que ser consequentes da despolarização do neurônio. Ou seja, de colocar o sódio e depois o cálcio para dentro para o neurônio ele ficar mais positivo. Então, essas são as três grandes exigências para uma molécula para ela ser considerada um neurotransmissor. Ela tem que ser sintetizada pelo neurônio pré-sináptico, ter receptores no neurônio pós-sináptico e ela precisa ser consequente da estimulação elétrica, da despolarização, para ela ser liberada no neurônio pós-sináptico, tudo bem? E, pessoal, agora que a gente entendeu a maneira como os neurotransmissores eles são liberados e o que é necessário para alguma coisa ela ser considerada um neurotransmissor, a gente pode começar a classificar os nossos neurotransmissores. Então, nessa aula, a gente vai dividir ela em dois grandes momentos, todas nesse vídeo. No primeiro momento, a gente vai falar sobre a classificação dos neurotransmissores propriamente dita. Para num segundo momento, a gente falar sobre os receptores desses neurotransmissores, tudo bem? Então, pessoal, os neurotransmissores, eles são divididos em três grandes grupos. Eles são divididos em pequenas moléculas neurotransmissoras, em neuropeptídeos e neurotransmissores gasosos. Esses dois últimos, eles são bem mais tranquilos da gente estudar. Mas esses primeiros, as pequenas moléculas neurotransmissoras, elas são um pouco mais extensas e elas têm algumas outras classificações que a gente tem que olhar. Então, essa primeira classificação, as pequenas moléculas transmissoras são divididas em quatro grandes grupos. A acetilcolina, separadamente, os aminoácidos, as aminas biogênicas e as purinas, tudo bem?
Então, o objetivo da nossa aula a partir de agora é entender essas três classificações e essa semiclassificação das pequenas moléculas transmissoras de acetilcolina, aminoácidos, aminas biogênicas e depois purinas, tá bom? Pessoal, então começando falando sobre a acetilcolina. A acetilcolina, ela é um neurotransmissor que é sintetizado em neurônio pré-sináptico a partir de uma enzima que é chamada de acetiltransferase. A acetiltransferase, ela pega uma molécula de acetil com a enzima A e junta com a molécula de colina, formando assim então a acetilcolina. Depois ela entra em uma vesícula, é liberada no neurônio pós-sináptico e chega lá nos receptores colinérgicos, ou seja, nos receptores de acetilcolina. Quando ela termina de fazer o papel dela, depois ela vai ser quebrada mais uma vez por uma enzima que ela é chamada de acetilcolinesterase. Então, a acetilcolina depois é quebrada pela acetilcolinesterase, para depois ela ser reciclada e esse processo ele ficar acontecendo todo o tempo. Ela ser sintetizada pelo neurônio pré-sináptico e depois ela vai ser quebrada pelo neurônio pós-sináptico, tudo bem? E a acetilcolina, pessoal, ela participa de processos muito importantes no nosso corpo. Ela é o neurotransmissor exclusivo da junção neuromuscular. A gente viu anteriormente o sistema nervoso simpático e parasimpático, viu que eles têm fibras pré-ganglionares e pós-ganglionares. Nas pré-ganglionares, a acetilcolina é o neurotransmissor tanto do simpático quanto do parasimpático. E nas fibras pós-ganglionares, ela é o neurotransmissor do nosso sistema nervoso parasimpático. Então, ela participa do sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático, da junção neuromuscular. A nível de encéfalo, ela atua de forma muito importante na memória, no foco, na atenção, no aprendizado. Até que quando a gente tem uma doença que está relacionada com a memória, principalmente o Alzheimer, a gente percebe que tem uma queda brusca de acetilcolina, mostrando que ela tem esse papel muito importante na memória e no aprendizado. Tudo bem? Então, essa é a acetilcolina. E ela tem dois tipos de receptores, os muscarínicos e nicotínicos, mas que a gente vai detalhar melhor no segundo momento da aula, tudo bem? Pessoal, agora os aminoácidos. Os aminoácidos, quando eu falo deles, eu quero que vocês pensem que eles são os neurotransmissores mais abundantes do corpo. Por que eu quero que vocês pensem isso? Porque eles são formados principalmente pelos três neurotransmissores, glutamato, GABA e glicina. O glutamato, ele é o principal neurotransmissor excitatório, e a GABA é o principal neurotransmissor inibitório. Por isso que eu quero que vocês pensem que eles são os principais, os mais abundantes, porque eles contêm o principal excitatório e o principal inibitório do sistema nervoso central. O glutamato, pessoal, igual eu falei, ele vai ser o principal neurotransmissor excitatório do sistema nervoso central. Então, ele estimula neurônios. Ele tem dois tipos de receptores, tipo AMPA e tipo NMDA, que a gente também vai falar melhor sobre eles no segundo momento da aula, mas que os dois eles são receptores excitatórios também. E, pessoal, ele tem um papel muito importante na estimulação dos neurônios, mas a gente tem que tomar cuidado para não ter uma hiperestimulação por glutamato. Quando a gente tem muito glutamato, os neurônios eles acabam morrendo, eles acabam sendo hiperestimulados e morrendo. A gente chama isso de excitotoxicidade. Isso é uma das teorias que explica o motivo pelo qual a gente tem uma perda neuronal à medida que a gente vai envelhecendo, e o motivo também pelo qual a gente tem uma perda neuronal significativa em algumas doenças neurodegenerativas progressivas, como o Parkinson e o Alzheimer. Então, é muito importante que a gente tenha glutamato, mas é muito importante que a gente não tenha excesso de glutamato também, tudo bem? E aqui a gente está sendo representado uma ação excitatória do glutamato num processo que a gente chama de potenciação de longo prazo. Isso é a síntese, isso é a formação das nossas memórias de longo prazo, tudo bem? Isso são dois neurônios que a gente tem lá no nosso hipocampo, relacionados com o nosso aprendizado, relacionados com a nossa memória, ok? A GABA, pessoal, chama Gamma Aminobutyric Acid, por isso que ela tem essa sigla aqui. A GABA é o principal neurotransmissor do sistema nervoso e ela atua principalmente a nível de encéfalo, mas não exclusivamente, claro. E ela vai inibir as coisas, ela vai inibir os neurônios. Então, quando a gente fala, o neurônio ele foi estimulado, na grande maioria das vezes vai ser porque ele liberou glutamato, ou o neurônio ele foi inibido, na grande maioria das vezes vai ser porque ele liberou GABA, tudo bem? E pessoal, aqui eu trouxe um exemplo também, que é lá no cerebelo. No cerebelo a gente tem só células excitatórias e um único tipo de célula inibitória, que são as células de Purkinje. Essas células de Purkinje vão garantir que a gente tenha um equilíbrio entre estimulação e inibição para o nosso cerebelo funcionar de maneira adequada, tudo bem? Então, as células de Purkinje elas liberam GABA para inibir
as células que só são excitatórias, para a gente ter um equilíbrio entre estimulação e inibição. Então, essa é a forma, uma das formas que a GABA ela funciona. A glicina, pessoal, é um dos principais neurotransmissores inibitórios também, mas a diferença é que ela atua a nível de medula espinhal, enquanto a GABA ela geralmente atua a nível de encéfalo, mas também pode atuar a nível de medula espinal. A glicina, ela é um neurotransmissor inibitório, então ela tem o mesmo mecanismo de ação da GABA, ela causa uma hiperpolarização, pega o cloro que está do lado de fora e coloca do lado de dentro, para o neurônio ficar mais negativo, mas ela tem um papel de excitação importante também. Ela atua nesses receptores aqui, ó, tipo NMDA, que eles têm um magnésio dentro deles. E quando eles têm um magnésio, a gente tem que estimular a saída desse magnésio para depois o receptor ele começar a funcionar. A glicina é importante nessa remoção do magnésio para o receptor NMDA funcionar. Então, a glicina é um dos principais neurotransmissores inibitórios, mas tem um papel importante na estimulação dos neurônios também, nos receptores de glutamato tipo NMDA, ok? Pessoal, agora as aminas biogênicas. As aminas biogênicas elas são representadas por cinco principais neurônios: a dopamina, a norepinefrina, a epinefrina. Epinefrina e norepinefrina é a mesma coisa que adrenalina e noradrenalina, tudo bem? Mas os livros, os artigos, hoje em dia geralmente trazem mais essa nomenclatura. Mas é a mesma coisa que noradrenalina e adrenalina, ok? Então, a dopamina, a noradrenalina, a adrenalina, a serotonina e a histamina são as aminas biogênicas. E essas três primeiras aqui, a dopamina, a norepinefrina e a epinefrina, elas são chamadas de catecolaminas. Elas têm essa classificação separada porque elas têm uma síntese em comum. Elas são sintetizadas a partir do aminoácido tirosina, tudo bem? Uma informação, uma curiosidade, mas não tão importante da gente saber assim. O importante é saber que essas três são catecolaminas e essas cinco aqui são aminas biogênicas. Cada uma, pessoal, vai ter um papel particular e muito importante. O que elas têm todas em comum é que todas elas participam do nosso ciclo sono-vigília. Todas elas são responsáveis por manter a gente ficar acordado. Mas elas, igual eu falei anteriormente, além de terem esse papel regulatório no sono, elas também têm um papel muito importante individualmente. A noradrenalina e a adrenalina, por exemplo, elas são os neurotransmissores do sistema nervoso simpático. Então, elas estão relacionadas com os movimentos, com o sentimento de euforia, com o sentimento de luta e fuga, com manter a gente alerta. Então, dilatação da pupila, aumento da frequência respiratória, aumento da frequência cardíaca, maior liberação de glicose por meio do fígado, para a gente ter mais energia. Então, todas essas questões do sistema nervoso simpático. A serotonina, pessoal, é que a gente chama de hormônio da felicidade. Então, ela é responsável por evocar o sentimento de felicidade na gente, tudo bem? A histamina, ela tem um papel quando a gente está, esqueci a palavra agora, em alergias. A histamina ela tem um papel importante em alergias e ela tem um papel importante no ciclo sono-vigília também. E a dopamina, ela tem dois papéis muito importantes. Um que a gente conhece muito bem, que é o sentimento de prazer. Acho que todo mundo já ouviu falar que a dopamina é um neurotransmissor responsável por sentimento de prazer e de recompensa. Mas a dopamina tem um papel muito importante na motricidade também. Ela atua, pessoal, aqui nos nossos núcleos da base. Ela atua nessas estruturas aqui, ó. Putame, glóbulo pálido, núcleo subtalâmico, tálamo, núcleo caudado e córtex motor. Ela é sintetizada por uma parte do nosso cérebro que chama substância negra. Aqui ela é sintetizada pela substância negra e quando a gente fala da dopamina que está relacionada com prazer, ela é sintetizada na área tegmentar ventral. Mas enfim, a dopamina, pessoal, ela atua nessa área que ela está relacionada com o nosso movimento, ela estimula o caminho direto e inibe o caminho indireto, fazendo com que a gente tenha movimentos fluidos e movimentos que funcionem. A gente fala melhor disso na aula de mal de Parkinson. Inclusive, a falta de dopamina leva ao mal de Parkinson, tudo bem? Então, ela tem esse papel muito importante na nossa motricidade. Até que a gente vê que quando a gente não tem dopamina, a pessoa ela chega no mal de Parkinson, ela tem todos aqueles sintomas. Tremores, rigidez, dificuldade de iniciar movimento, instabilidade postural. Então, a gente vê a importância da dopamina nesse papel motor também, não só no papel de sentir prazer e recompensa, ok? E, pessoal, agora para finalizar as pequenas moléculas peptídicas, as pequenas moléculas transmissoras, a gente fala das purinas. As purinas que elas são representadas principalmente pelo ATP. Por incrível que pareça, o ATP ele é considerado um neurotransmissor também.
Ele é sintetizado por neurônios pré-sinápticos, ele tem receptores no neurônio pós-sináptico e ele é sempre liberado por neurotransmissores em sinapses. Então, ele pode atuar como neurotransmissor principal, ele pode ser liberado como neurotransmissor único e ter funções específicas do ATP, e ele pode ser liberado como um co-neurotransmissor também. Então, como neurotransmissor que ele vai auxiliar outros neurotransmissores, principalmente a GABA, o glutamato e a serotonina, tudo bem? Então, as purinas, representadas principalmente pelo ATP, podem ser, pode ser liberado tanto como neurotransmissor único quanto como co-neurotransmissor, tudo bem? Então, pessoal, o que que a gente fez até agora? A gente viu as quatro classificações das pequenas moléculas transmissoras. A acetilcolina, os aminoácidos, que é o GABA, glutamato e glicina, as aminas biogênicas, que são aqueles lá, dopamina, serotonina, histamina, noradrenalina, adrenalina, e as purinas representadas principalmente pelo ATP, ok? Agora, pessoal, a gente pode falar um pouquinho sobre neuropeptídeos e depois sobre transmissores gasosos. Os neuropeptídeos, pessoal, eles têm algumas particularidades que a gente tem que levar em consideração. A maioria dos neurotransmissores, eles são sintetizados aqui próximo do terminal sináptico, para ficar mais fácil para a sinapse mesmo. Os neuropeptídeos, eles são sintetizados aqui no corpo celular dos neurônios. Então, só lembrando, aqui a gente tem os dendritos, que são essas ramificações, o corpo celular, onde ficam as organelas, e toda essa extensão que é chamada de axônio. O axônio que ele geralmente é revestido pela bainha de mielina. Aqui no terminal axônio é onde vão acontecer as sinapses, e aqui em todo o axônio é onde vai acontecer aquele processo de despolarização, de potencial de ação. A maior parte dos neurotransmissores são sintetizados aqui mais próximos dos terminais sinápticos, enquanto os neuropeptídeos são sintetizados aqui no corpo celular, tudo bem? E eles têm uma ação mais duradoura e uma estimulação neuronal dispersa. O que que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que eles começam um pouquinho mais para funcionar, eles demoram um pouquinho mais para começar a funcionar, mas quando eles começam, eles têm uma ação mais duradoura. E eles têm uma estimulação neuronal dispersa porque a gente está acostumado ao seguinte: o neurotransmissor pré-sináptico ele vai liberar os neurotransmissores para um neurônio pós-sináptico. E fica por assim mesmo. Já os neuropeptídeos, pessoal, eles não liberam de uma proporção de 1 para 1, mas eles vão liberar para toda uma área. Então, todos os neurônios que têm os receptores de neuropeptídeos que estiverem próximos, eles vão ser afetados por esses neurotransmissores, tudo bem? Então, eles não têm uma ação muito específica, mas eles têm uma dispersão muito grande desses neurotransmissores. Eles afetam vários neurônios que estão próximos, que têm esses receptores especiais. Os neuropeptídeos, pessoal, eles são representados pela substância P. A substância P é um neurotransmissor que faz a gente sentir dor. A dor, por incrível que pareça, mesmo sendo algo muito desconfortável, ela é muito importante. A dor, ela é a maneira como a gente interpreta a nocicepção. A nocicepção é quando a gente tem um dano ou possível dano ao corpo e a gente tem que consertar esse dano, a gente tem que consertar esse machucado o mais rápido possível. E como a gente não esquece que ali está doendo, que ali tem um dano ou possível dano é por meio da dor. Então, essa é a função da substância P, garantir que a gente sinta dor quando a gente tem um dano ou possível dano no nosso corpo, até a gente conseguir consertar ele. A substância P, então, é responsável pela indução da dor. E a gente tem os neuropeptídeos opioides, que eles são responsáveis por inibir a dor. Os neuropeptídeos opioides, que são as endorfinas, encefalinas e dinorfinas. Eles, pessoal, eles vão atuar inibindo a substância P. Então, aqui a gente tem uma representação disso. A substância P é essa em verde aqui, que seria liberada para fazer a gente sentir dor. E aqui uma endorfina, que ela vai ser liberada, se ligar nos neurônios que iam liberar a substância P para inibir a liberação da substância P. Se a gente inibiu a liberação da substância P, a gente não vai sentir dor. Então, os neuropeptídeos opioides, eles inibem a dor e a substância P, ela vai induzir a dor, ok? Agora, pessoal, a gente pode falar sobre os neurotransmissores gasosos, que eles são bem particulares. A gente tem dois, que é o óxido nítrico e o monóxido de carbono. Eles, pessoal, eles não têm receptores pós-sinápticos. E eles são gases, pelo fato de eles serem gases. Então, eles não vão atuar ligando em receptores pós-sinápticos, mas eles vão simplesmente atuar ligando os sinais de segundo mensageiro, que eles estão relacionados com a guanilato ciclase. Então, eles estimulam a guanilato ciclase para a gente ter outros neurotransmissores funcionando ali. Então, eles geralmente ajudam outros neurotransmissores, mas eles não necessariamente
se ligam receptores pós-sinápticos para funcionarem, tudo bem? E, pessoal, agora que a gente já entendeu essa classificação dos neurotransmissores, a gente fez toda aquela classificação que a gente planejou anteriormente, em pequenas moléculas transmissoras, neuropeptídeos e transmissores gasosos, agora a gente pode entender um pouquinho sobre os receptores de cada um. Os receptores, pessoal, eles são divididos em ionotrópicos e metabotrópicos. Ionotrópicos são aqueles que a gente já está acostumado, que a gente já viu anteriormente, que são de neurotransmissores inibitórios ou excitatórios. Então, os neurotransmissores é, inibitórios e excitatórios, que pertencem aos receptores ionotrópicos, eles vão fazer o seguinte: se eles forem excitatórios, eles se ligam ao receptor ionotrópico, ele permite a entrada de sódio e depois a entrada de cálcio, para o neurônio ele começar a funcionar. Ou se ele for inibitório, por exemplo, a GABA, ela vai se ligar, permite com que o cloro que está do lado de fora entre para o lado de dentro, fazendo o neurônio ele ficar mais negativo, para ele ser inibido. Essa é a maneira como a gente está acostumado, os neurônios, os receptores ionotrópicos. Os receptores metabotrópicos, pessoal, eles dependem da proteína G. Então, eles dependem de sinais de segundos mensageiros. Eles são mais duradouros e geralmente eles vão afetar a estrutura do neurônio para eles durarem mais tempo, tudo bem? Então, é isso que eu quero que vocês pensem quando a gente fala de receptores metabotrópicos. Eles são mais duradouros e eles dependem da proteína G, ok? Então, essa é a grande diferença entre receptores ionotrópicos, que eles vão ser mais instantâneos, o neurotransmissor ligou ali, fez a função dele, depois ele vai parar de fazer. Receptores metabotrópicos, eles vão utilizar a proteína G, então sinais de segundos mensageiros, para eles fazerem sinais mais duradouros, ok? E pessoal, então agora a gente pode começar a falar sobre os receptores dos neurotransmissores, começando pelos receptores de acetilcolina. A acetilcolina tem dois tipos de receptores, os nicotínicos e os muscarínicos. Os nicotínicos são ionotrópicos e os muscarínicos eles são metabotrópicos. Então, os nicotínicos eles podem ser tanto eles podem ser tanto inibidores quanto excitatórios, contanto que eles sejam ionotrópicos, tudo bem? Já os metabotrópicos, eles são divididos em M1, M2, M3, M4 e M5. Os de número par, o M2 e o M4, eles vão inibir a adenilato ciclase. Então, eles são neurotransmissores inibitórios. Enquanto os de número ímpar, M1, M3 e M5, eles estimulam a fosfolipase C, que também está relacionado com a proteína G. Então, eles são neurotransmissores excitatórios, tudo bem? Então, os metabotrópicos, que são os muscarínicos, M2 e M4 eles vão inibir por meio da inibição da adenilato ciclase, e M3, M1, M3 e M5, eles são excitatórios por meio da estimulação da fosfolipase C. Enquanto os nicotínicos, eles podem ser inibitórios ou eles podem ser excitatórios, mas eles são sempre ionotrópicos, tudo bem? Esses são os receptores de acetilcolina. Igual a gente tinha comentado anteriormente, a acetilcolina ela vai se ligar no receptor e ela vai ser quebrada pela acetilcolinesterase, para depois ela voltar para ser sintetizada mais uma vez e esse processo verificar se repetindo. Toda vez que a gente precisar liberar a acetilcolina, ela vai ser liberada, ela vai fazer o papel dela, ela vai voltar, vai ser armazenada em vesículas de novo, para esse processo ele ficar se repetindo, ok? Os receptores adrenérgicos, pessoal. Os receptores adrenérgicos eles são divididos em alfa e beta. Alfa 1 e alfa 2, e beta 1, beta 2 e beta 3. Eles, pessoal, quando a gente fala de divisão de alfa e beta, não significa que um é ionotrópico e o outro é metabotrópico, um que é inibitório e o outro é excitatório. Simplesmente significa a afinidade que ele tem pelo neurotransmissor. São dois neurotransmissores que são adrenérgicos, que é a adrenalina e a noradrenalina. Os receptores tipo alfa, eles têm uma afinidade maior pela noradrenalina. Já a adrenalina, ela tem uma afinidade semelhante no receptor tipo alfa e do tipo beta. O que que significa? Significa que se a gente tiver só receptor tipo beta, a noradrenalina vai atuar pouco e a adrenalina ela vai atuar mais do que a noradrenalina, tudo bem? E pessoal, os receptores tipo alfa e tipo beta, eles são receptores dos neurotransmissores adrenalina e noradrenalina. Então são receptores principalmente do sistema nervoso simpático, responsável por aumentar a frequência cardíaca, aumentar a frequência expiratória, dilatação da pupila e todas aquelas questões que a gente falou anteriormente. Quando a gente fala de receptores adrenérgicos, uma das coisas que vem na mente de muita gente são os bloqueadores beta-adrenérgicos.
Os bloqueadores beta-adrenérgicos, pessoal, eles são o seguinte. A gente tem os receptores beta-adrenérgicos, são os receptores adrenérgicos do tipo beta, e o tipo beta 1 ele fica lá no coração. Então, ele é responsável por gerar taquicardia, o nosso coração ele bater mais rápido, porque ele é consequente da adrenalina, né? Os inibidores beta-adrenérgicos, pessoal, eles vão inibir esse receptor beta que fica aqui no nosso coração, fazendo o coração ele não ficar taquicárdico, ele não acelerar, para a gente manter uma frequência cardíaca adequada, tudo bem? Então, essa é a maneira como os receptores beta-adrenérgicos, os inibidores beta-adrenérgicos, eles funcionam, ok? Agora, os receptores GABAérgicos. Os receptores GABAérgicos do tipo da GABA, eles são divididos em GABA-A, GABA-B e GABA-C. A GABA-A e GABA-C, eles são ionotrópicos, então eles fazem aquele mecanismo que a gente está acostumado. A GABA se liga ao transmissor, se liga ao receptor, permite o cloro que está do lado de fora entrar para o lado de dentro, fazendo o neurônio ele ficar mais negativo, neurotransmissor inibitório. Já o GABA-B, dividido em GABA-BR1 e GABA-BR2, eles são metabotrópicos. Então essa é a grande divisão dos receptores tipo GABA, GABA-A, GABA-B e GABA-C. GABA A e GABA-C, eles são ionotrópicos, e GABA-B, ele vai ser metabotrópico, ele vai depender da proteína G para ele funcionar, ok? Os receptores de glicina é praticamente a mesma coisa do GABA A e do GABA-C. Eles são receptores ionotrópicos, formados por várias unidades, geralmente eles são pentâmeros, e eles permitem a entrada de cloro, fazendo o lado de dentro ele ficar mais negativo, fazendo uma hiperpolarização, tudo bem? Agora o glutamato, pessoal. O glutamato ele tem dois receptores, receptor tipo AMPA e receptor tipo NMDA. Ambos são receptores excitatórios, que são estimulados. Aqui, como eu tinha comentado anteriormente, a representação da comunicação de dois neurônios no hipocampo, chamada de potenciação de longo prazo, a formação das nossas memórias de longo prazo. Então, o que vai acontecer aqui? O glutamato, pessoal, primeiro ele se liga no receptor tipo AMPA e permite a entrada de sódio, uma despolarização. Só depois que a gente tiver uma despolarização forte o suficiente, a gente tem a abertura do receptor tipo NMDA. Porque o receptor NMDA, ele tem um magnésio ligado nele. Então, a gente precisa fazer uma estimulação para a gente conseguir tirar esse magnésio, para depois abrir o receptor tipo NMDA. Essa estimulação para tirar o magnésio é tanto feita por uma despolarização quanto pela glicina. Lembra que eu comentei anteriormente? Quando a glicina ela se liga aqui junto com essa despolarização, esse estímulo é forte o suficiente para tirar a molécula de magnésio e permitir a entrada de glutamato, ok? Então agora as purinas, pessoal. As purinas que são representadas principalmente pelo ATP. Então ela tem dois tipos de receptores, receptores P2X e receptores P2Y. Sendo que o P2X ele vai ser ionotrópico e o P2Y ele vai ser metabotrópico, ou seja, ele depende da proteína G. Aqui a gente consegue ver a proteína G até com mais detalhes. A gente divide ela em parte alfa, beta e gama. Quando a gente estimula ela, a parte alfa ativa uma proteína que é chamada de guanilato ciclase, depois a gente ativa a adenilato ciclase, e esse processo ele vai continuando, tudo bem? Então, esses são receptores de ATP, adenosina trifosfato. Mas que quando a adenosina trifosfato, o ATP, ele termina a função dele, ele é quebrado em adenosina. E a adenosina, pessoal, ela também tem receptores na membrana pós-sináptica dos neurônios. Receptores que eles são inibitórios. Então, a adenosina, que é uma parte que ela é consequente da quebra do ATP, ela também tem um papel importante na inibição de neurônios. Tem um papel importante no sono também, na indução do sono. Os neuropeptídeos, galera. Os neuropeptídeos, o importante da gente saber sobre eles é que todos eles vão ter receptores metabotrópicos, tudo bom? Então, tanto a substância P, que ela induz a dor, quanto os opioides, a endorfina e os outros dois opioides, eles têm receptores metabotrópicos, ok? E agora, as aminas biogênicas. As aminas biogênicas, pessoal, elas são divididas naqueles grandes grupos que a gente falou anteriormente. A dopamina, a serotonina, a histamina, a noradrenalina e a adrenalina. A noradrenalina e a adrenalina a gente já falou anteriormente. São os receptores adrenérgicos, alfa e beta adrenérgicos. Mas a gente tem os receptores tipo da dopamina e da serotonina também. A serotonina, pessoal, ela tem 7 tipos de receptores. Todos eles chamam 5-HT. Então, vai 5-HT1, 5-HT2 até o 5-HT7. O que é importante a gente saber aqui é que todos eles vão ser
metabotrópicos. A única exceção é o 5-HT3, tudo bem? Então, todos eles, tirando o 5-HT3, todos eles vão ser metabotrópicos. Uma questão importante sobre as aminas biogênicas também é que todos eles vão ter receptores metabotrópicos. A única exceção dentro de todas as aminas biogênicas vai ser o receptor de serotonina 5-HT3, ok? E, galera, a gente também tem os receptores de dopamina. Receptores de dopamina, eles são receptores tipo D, D1 até o D5, sendo que o D2, o D3 e o D4, eles são inibitórios, ou seja, eles inibem a proteína G. E o D1 e o D5, eles são excitatórios, ou seja, eles estimulam a proteína G, que vai converter o ATP em AMP cíclico, ativar a proteína quinase e fazer todos aqueles processos bioquímicos que a gente já conhece. Então, a gente pode pensar o seguinte: as extremidades são excitatórias, D1 e D5, e o que fica entre D2, D3 e D4, eles vão ser inibitórios, sendo que todos eles são metabotrópicos, ok? E galera, a gente finalizaria falando sobre os receptores dos neurotransmissores gasosos, mas como a gente viu anteriormente, eles não têm receptores na membrana pós-sináptica, eles simplesmente vão atuar semelhante a receptores metabotrópicos, eles vão estimular a proteína G. E para finalizar, pessoal, eu trouxe essa imagem aqui, que sintetiza muito bem alguns dos neurotransmissores e os receptores que eles têm. Então, os receptores de acetilcolina, que tem receptores nicotínicos e muscarínicos. Os nicotínicos eles vão ser inotrópicos e os muscarínicos metabotrópicos. A dopamina, que tem os receptores tipo D1-like, D2-like, que o D1 que o D1 e o D5 são excitatórios, D3, D4 e D2 são inibitórios. A serotonina, que tem os receptores 5-HT, sendo que o 5-HT3 é o único inotrópico. A noradrenalina, com receptores tipo alfa e tipo beta. GABA, que tem receptor tipo GABA, GABA-A, GABA-B, GABA-C. GABA-A e GABA-C são inotrópicos, GABA-B metabotrópico. O glutamato, que tem o AMPA e NMDA. O NMDA, que é ele que tem o magnésio. E o ATP e a adenosina, que tem o P2X e o P2Y. E a adenosina, que tem o receptor tipo A1. E aí, pessoal, mas é isso que eu queria falar com vocês na aula de hoje. Espero que tenha dado para entender algumas generalidades sobre os neurotransmissores. E qualquer dúvida que vocês tiverem, fique à vontade para me chamar, tudo bem? Então, até mais.